Como interpretar um mapa numerológico cabalístico pessoal? O mapa numerológico cabalístico pessoal é um instrumento personalizado que serve para orientar o ser humano a planejar a sua vida de uma maneira prática e mais inteligente, revelando-lhes fatos a respeito de sua existência que possam contribuir para despertar todas as suas potencialidades e, dessa maneira, tirar o máximo proveito da vida. Os números que se originam do nome descrevem a personalidade da pessoa, como ela é internamente, o que a faz agir de certa maneira, como as pessoas a veem e quais são os seus talentos e virtudes ocultas. Os números baseados na data do nascimento, dia, mês e ano, nos indicam o ambiente a que uma pessoa será exposta nas diferentes fases da vida, quais as oportunidades que se apresentarão e os obstáculos que provavelmente enfrentará ao longo da existência. Basicamente, é a combinação dessas três coisas, nome, data do nascimento e assinatura, que fazem com que uma pessoa tenha caráter singular em relação à outra. Milhares de pessoas fazem aniversário no mesmo dia, e algumas têm até o mesmo nome. Entretanto, a assinatura é única e, desse modo, não existem seres humanos com as três características idênticas, ou seja, com as mesmas combinações. Número de motivação. É o eu interior, a alma. Descreve os motivos ou razões que nos levam a fazer algo ou alguma coisa, ou seja, é a motivação que justifica as atitudes que tomamos na vida, mostrando como procedemos em cada situação, revelando nosso comportamento íntimo, principalmente em nossa intimidade, vida afetiva e amorosa e em nosso lar, influenciando nas escolhas pessoais e mostrando todo o aspecto interior da personalidade. Mostram as crenças e valores íntimos que regem a vida de uma pessoa, seus desejos, suas ambições e os seus sentimentos mais íntimos, que impulsionam a buscar por certos caminhos até chegar às suas realizações, metas ou objetivos pessoais. Só quem conhece intimamente uma pessoa é que pode ter acesso à sua vibração da motivação, mas, muitas vezes essas atitudes interiores não são reveladas aos outros, gerando incoerência nas ações, já que a pessoa não age como essa vibração descreve, mas, mesmo que essa motivação não apareça visivelmente, é ela que rege as decisões intuitivas dessa pessoa. Número de impressão. É o eu externo, o ego, ou a aparência atual de nossa personalidade, a personalidade que os outros veem. Descreve a primeira impressão que os outros têm de alguém assim que a veem ou logo que a conhecem. É como se é visto, lembrado ou conhecido publicamente. É literalmente a impressão que causamos e deixamos na mente das outras pessoas, como uma espécie de marca registrada de nós mesmos, que fica fixada no imaginário das outras que ainda não nos conhecem intimamente. Muitas vezes, a primeira impressão é incoerente com a pessoa, pois sua atitude interior não é igual ao que se vê, porém, não significa que haja algum tipo de erro ou distorção na personalidade daquela pessoa, mas sim, uma falsa impressão criada por quem não conhece o outro e se deixa enganar apenas por suas aparências. Número de expressão. É a verdadeira maneira de agir, no uso da própria personalidade, impulsionada pela junção do seu eu interior, a alma que é a motivação e do eu exterior, o ego que é a impressão, ou seja, é o conjunto completo da personalidade de uma pessoa, mostrando quem ela é. É também a expressão que mostra como agimos e interagimos com os demais, apontando quais são os verdadeiros talentos e aptidões que desenvolveremos ao longo da vida e qual é a melhor maneira de expressá-los. Mostra ainda as características expressadas em ações, revelando o caráter da personalidade. Número de destino. E a vibração que rege a vida de uma pessoa, indicando que caminho ela deve seguir para sua evolução pessoal, orientando as decisões mais importantes em sua vida, e determinando o resultado das aplicações e dos talentos pessoais. Representa o que de fato viemos fazer nessa existência, ou seja, o que viemos aprender para adquirir a evolução pessoal, que é única e intransferível. Como temos o poder de escolha, muitas vezes negligenciamos nossos aprendizados, fugindo do nosso destino, porém, cedo ou tarde, pela imposição da própria lei da natureza, chegará o dia em que teremos de nos encontrar com o que a nós foi destinado. Lições kármicas. São lições que todos os seres humanos precisam aprender para adquirirem a evolução individual. Em cada existência teremos lições para serem aprendidas, e caso essas lições sejam negligenciadas ou adiadas numa determinada existência,
Nas próximas reencarnações essas lições ressurgirão com o intuito exclusivo de corrigir essas fraquezas individuais inerentes de cada pessoa. A numerologia cabalística não pode precisar em qual ou em quais existências houve uma falha nesse aprendizado, mas diz com exatidão as lições a serem aprendidas e como devemos agir nessa vida, aprendendo essas lições e nos livrando em definitivo desse karma. Tendências ocultas são os desejos a qual uma pessoa foi exposta em outras existências, sendo muito comum que esses desejos do passado voltem a se manifestar na existência atual. Agora devemos quebrar esse padrão já existente, com o intuito de não cair novamente nos mesmos erros do passado, nos livrando assim desses desejos ocultos, que querem nos levar ao erro novamente, mesmo que inconscientemente. Resposta subconsciente é a resposta intuitiva e automática de uma pessoa diante de uma situação de emergência, ou seja, é aquela primeira reação que temos ao nos depararmos com uma situação inesperada. Ela mostra como lidamos emocionalmente diante dos impactos da vida, e como reagimos nos primeiros minutos após o acontecimento. Dependendo do caso, esses impulsos podem perdurar por segundos, horas, ou até mesmo levar ao pânico, estresse ou acabar culminando em uma depressão. Dívidas kármicas são os crimes ou as infrações cometidas contra outras pessoas em existências passadas e que não puderam ser a nós imputados, ou seja, nessa existência atual. Essas transgressões precisam ser pagas ou reajustadas a fim de quitar esse débito com o passado, o que é justo. Afinal, cometemos atos que transgridem as leis naturais, prejudicando, ferindo, levando vantagens ilegais ou até tirando a vida de outras pessoas. E através desse reajustamento que nessa vida poderemos, se quisermos, quitar essas dívidas do passado. Quando nos negamos a fazer o reajustamento dessas transgressões, levamos uma vida cheia de infortúnios, negócios desastrosos, objetivos que não se concretizam, relacionamentos que não dão certo e uma série de coisas nefastas que nessa vida nos aparecem, como a cobrança dos erros cometidos no passado. Lembrando que qualquer mal cometido contra o próximo será cobrado a você, seja nessa ou em outra existência. Não importa o tempo que leve para você quitar esses débitos, pois enquanto não o fizer, o destino virá sempre lembrar que existe essa dívida a ser quitada. Essa é a ação da lei da causa e efeito. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Missão e a vocação a nós imputada ao nascermos, ou seja, é o que viemos fazer aqui na Terra nessa existência. Ela é desenvolvida ao longo da vida, exercendo influências positivas ou negativas, sejam sobre os relacionamentos, afetivos ou profissionais, sejam nos aprendizados, no sucesso ou fracasso, na felicidade ou aborrecimentos, enfim, ela mostra claramente o que devemos fazer para tirar o melhor proveito nessa vida, atingindo os resultados que desejamos, se atendermos o que a nós foi atribuído. Dia de nascimento é um número que menciona as qualidades inatas de uma pessoa nascida em determinado dia, mostrando seus dons únicos e peculiares. Conforme suas necessidades evolutivas, cada pessoa nasce num determinado dia, o que determina as suas tendências naturais, suas particularidades e suas semelhanças, e que são compatíveis com os outros nascidos no mesmo dia de outros meses. Esse número aqui representa melhor o que cada um é em sua essência. Ano pessoal. O ano pessoal tem início no dia do nascimento de uma pessoa e se encerra no aniversário do ano seguinte. Cada ano pessoal tem sua vibração única e influencia diretamente sobre a vida de uma pessoa. São ciclos de 9 anos que se repetem sucessivamente ao longo da vida, e suas vibrações não podem ser alteradas, restando ao consulente saber quais são os conjuntos de influências, oportunidades e obstáculos que o esperam em cada ciclo, podendo assim com antecedência saber o que está por vir e que atitudes tomar para tirar um bom proveito de cada ciclo. Ciclos de vida. São 3 grandes ciclos que ocorrem na vida de uma pessoa, e cada um traz consigo suas características peculiares, determinando fases distintas e influenciando de forma eficaz no destino de qualquer pessoa. O primeiro ciclo é o de formação, é quando a pessoa chega ao mundo, tem sua infância, adolescência e juventude. O segundo ciclo é o da maturidade, é onde evoluímos, após ter passado por todas as experiências do primeiro ciclo e agora estamos aptos para a realização de sonhos e objetivos.
O terceiro ciclo é o da maturidade completa, após ter passado por todos os outros ciclos. Aqui a pessoa busca os verdadeiros valores, que são os valores espirituais e não os valores da matéria. É onde se avaliam todas as oportunidades, todas as chances, todas as conquistas galgadas até ali. É o resultado de tudo que se fez na vida, seja bom ou ruim. Desafios são obstáculos, fraquezas e dificuldades que surgem em 3 momentos da vida, tendo os mesmos períodos dos ciclos de vida. Esses desafios são as etapas que surgem para a nossa evolução pessoal. Muitas vezes é aqui onde as pessoas tendem a ficarem perdidas e sem rumo, pois lhes falta uma correta orientação. Compreender esses desafios é poder entender os contratempos que surgem inesperadamente. Embora na maioria das vezes sejam momentos difíceis, é da correta compreensão deles que virá a evolução pessoal, mesmo que seja pela conquista árdua. Agir de forma coerente será a melhor e mais benéfica saída para todas as dificuldades. Momentos decisivos. São 4 os momentos decisivos ao longo da vida, e cada um traz consigo a vibração de possíveis eventos que podem ocorrer com o consulente em cada um desses períodos, como também mostram as oportunidades que deverão surgir, principalmente no lado profissional, e é nesse momento onde devemos dar maior atenção ao que dizem essas vibrações. As atitudes de cada momento são reveladas, mostrando como agir de forma coerente, a fim de tirar proveito das vibrações vigentes. Entender esses momentos com antecedência e aproveitá-los da melhor forma possível é a grande oportunidade que temos. Dias favoráveis. Todos nós possuímos uma sequência de dias favoráveis. Esses dias se repetem mensalmente até o fim de nossas vidas. Os dias favoráveis são aqueles nos quais devemos tirar o máximo de proveito de suas vibrações positivas, utilizando estes dias para agendar compromissos, fazer transações financeiras, ter reuniões de negócios, assinar contratos, comprar ou vender bens, ou simplesmente usá-los em qualquer ocasião importante para nós. Relação intervalores. Como já foi dito, muitos números acompanham o ser humano durante toda a sua vida. Alguns são harmônicos, outros conflitantes e, outros ainda, denotam certas capacidades e aptidões especiais. Como tudo na natureza, a harmonia deve imperar também nos números, e qualquer tendência à desarmonia deve ser analisada mais profundamente. Números harmônicos. São os números que vibram em harmonia com cada pessoa. Esses números são altamente positivos e servem para orientar o consulente sobre a escolha de endereços, placas de carro, números de telefone, sequência de senhas, fazer sociedades e etc. Harmonia conjugal. São os números do amor. Cada pessoa possui uma vibração, e é através dessa vibração que saberemos quais são as outras pessoas que vibram, atraem, são passivas ou opostas a ela, e assim, temos como dizer como será a maioria dos relacionamentos conjugais ou afetivos entre duas pessoas. Lembro que é impossível determinar se duas pessoas harmônicas entre si darão certo num relacionamento afetivo. Porém, as chances de sucesso entre números que são harmônicos são muito maiores. Também ocorre de números incompatíveis viverem em plena harmonia, mostrando que o casal possui um alto grau de evolução espiritual. Conhecer essa desarmonia conjugal serve para desvendar os motivos de muitas vezes o casal viver entre o amor e a guerra, o que nos dias de hoje é muito frequente. Saber quais são os motivos que levam o casal a viver em desarmonia é o início do processo de harmonia entre eles, pois ambos buscarão a evolução mútua, para o aprimoramento e felicidade do casal. Cores favoráveis. De acordo com a vibração numérica obtida através da soma das letras do nome de batismo, expressão, temos uma sequência de cores que são favoráveis para cada pessoa. Mesmo que seja feita a mudança do nome através do acerto de assinatura, essa pessoa continuará com as mesmas cores favoráveis, pois o que se altera é a assinatura e não o nome de batismo. Essas cores devem ser usadas em ocasiões onde se queira obter sorte, digamos assim. E deve preferencialmente ser usada nos dias favoráveis, acentuando assim a vibração positiva presente naquele dia.